Como cuidar de um filhote que nasceu menor que os outros, ajudando o filhote a ganhar peso. Veja se ele está mamando. O maior perigo que um recém-nascido muito pequeno corre é ser rejeitado pela mãe quando tenta mamar. Depois que os filhotes nascerem, comece a observá-los enquanto eles mamam. Se o menor não conseguir pegar uma mama, talvez você tenha que começar a alimentá-lo manualmente. Às vezes, a mãe vai ajudar o filhote pequenino a pegar uma mama. Caso ela o ignore, pegue-o e leve até uma teta para mamar. Se ele não sugar o leite ou a mãe não deixar ele mamar, você terá que alimentá-lo à mão. Dê leite em uma mamadeira para o filhote caso ele não consiga sugar do jeito natural. Se o filhote conseguir sugar, você pode alimentá-lo a cada 2 a 3 horas usando uma mamadeira para filhotes. O filhote vai mamar até ficar cheio e depois vai rejeitar a mamadeira. Se for possível, coloque um par de luvas cirúrgicas e aperte uma mama da cadela, deixando o leite cair em um copo esterilizado. Passe o leite para a mamadeira e dê ao filhote. Se não conseguir tirar leite da cadela, pergunte ao veterinário o que você pode usar como substituto para o leite e siga as recomendações. Aproveite para tirar dúvidas e ouvir conselhos. Aprenda como alimentar o filhote com seringa. Usar uma seringa e um catéter será necessário caso o filhote esteja fraco demais para sugar o leite. Insira o catéter na boca do filhote delicadamente e espere ele ter o reflexo de engoli-lo. Depois, aperte o êmbolo da seringa para baixo devagar por 3 segundos ou até liberar a metade do leite. Mais ou menos. Veja se não há bolhas de leite no nariz do filhote. Esfregue a barriga dele para ele arrotar depois de dar a primeira metade do leite e depois dê o resto. Antes de alimentar o filhote sozinho, peça para um veterinário ou técnico em veterinária mostrar a técnica para você. Assista à demonstração do processo e compre equipamentos do mesmo tamanho dos que foram usados. Se não fizer isso, pode machucar o filhote bombeando leite nos pulmões dele por acidente, o que causaria afogamento ou pneumonia. Dê o colostro ao filhote nas primeiras 24 horas depois de dar à luz. A cadela produz um líquido cheio de anticorpos chamado colostro. Se o filhote não mamar no primeiro dia depois de nascer, ele não vai receber esses anticorpos e terá um sistema imunológico fraco. Se você não conseguir coletar o colostro da mãe depois de algumas horas do parto, peça ao veterinário para indicar um substituto. Se você é criador de cães, compre colostro no veterinário pouco antes do parto. Ajude o filhote a fazer as necessidades depois de alimentá-lo. Os filhotes recém-nascidos não conseguem fazer as necessidades sozinhos. Então a mãe lambe as partes íntimas deles para ajudá-los nessa tarefa. Se a mãe do filhote que nasceu pequeno demais o rejeitou, você terá que estimular o reflexo da eliminação corporal até que ele atinja 3 semanas de vida. Depois de alimentá-lo, passe uma bola de algodão ou um pano macio úmidos no entorno do ânus do filhote. Pese o filhote diariamente. Depois do nascimento, os filhotes que nascem menores que os irmãos geralmente ganham 25% menos peso que os demais. Você terá que monitorar o peso dele todos os dias por, pelo menos, 1 mês para ter certeza de que ele está se nutrindo corretamente.
O peso do filhote deve aumentar de 5 a 10% por dia e, após 3 semanas, ele deverá ter o triplo do peso com o qual nasceu. Ligue para um veterinário caso o filhote não esteja engordando. Se tudo der certo depois de um mês pesando todos os dias, você poderá pesá-lo apenas uma vez por semana. Invista em uma balança digital que indique gramas e teste a precisão dela pesando um objeto que tenha um peso constante que você já sabe qual é. Comece a desmamar o filhote depois 3 semanas e meia, mais ou menos. Para começar o desmame, misture uma ração para filhotes de alto teor calórico com leite ou leite para filhotes de cachorro. Coloque a mistura em uma tigela e ofereça ao filhote. Deixe ele se aproximar e começar a mordisca. Durante 3 semanas, diminua gradualmente a quantidade de leite que você põe na mistura e o tempo que passa mexendo esse mingau. Quando o filhote tiver 7 semanas, ele deve comer ração seca e beber apenas água. Continue a monitorar o peso dele durante o processo de desmame. Se ele perder peso, ligue para um veterinário, mantendo o filhote aquecido e hidratado. Deixe o filhote em uma caixa separada. Existem vários problemas que podem fazer o filhote que nasceu muito pequeno ficar fraco e muito magro. A maioria delas tem a ver com o desenvolvimento dele e não são contagiosos. Mas, mesmo assim, é melhor separá-lo da ninhada. Se houver um parasita ou uma doença transmissível, isso evita que o problema se espalhe. Além disso, os menores filhotes da ninhada muitas vezes são frágeis e têm ossos fracos. Mantê-los separados evita lesões. Se você acha que o filhote pode estar doente, leve-o ao veterinário o mais rápido possível. Coloque uma almofada com aquecimento coberta por uma toalha dentro da caixa. Todos os filhotes com menos de 2 semanas de vida precisam de ajuda para manter a temperatura corporal, mas os que nascem muito pequenos são propensos à hipotermia. Use uma almofada com aquecimento dentro da caixa para aquecer um dos lados dela para que o filhote possa ir para o outro lado para se esfriar se ficar quente demais. Use um termômetro para medir a temperatura ambiente da caixa. Ela deve ficar entre 29 e 32 graus Celsius durante a primeira semana. Diminua gradualmente para 26 graus Celsius na segunda semana. Na quarta semana, mantenha a temperatura em, mais ou menos, 22 graus Celsius. Veja regularmente se ele está desidratado. Puxe a pele entre os ombros do filhote delicadamente. Ela deve voltar para o lugar onde estava imediatamente. Se o filhote estiver desidratado, a pele vai demorar para voltar à posição original. Os filhotes que nascem muito pequenos são mais propensos à desidratação que seus irmãos de tamanho normal. Então o melhor a se fazer é testar a pele regularmente. Reidrate o filhote seguindo as recomendações de um veterinário. Ligue para um veterinário se o filhote estiver desidratado. O veterinário vai passar a receita de uma solução feita com ingredientes comuns para dar ao cachorro. Siga as instruções à risca. Dê a solução usando um conta-gotas de acordo com o que o profissional indicar. Em casos de desidratação severa, o veterinário terá que injetar uma solução subcutânea. Consultando um veterinário. Leve a mãe e os filhotes a um veterinário dentro de 48 horas após o parto.
Você deve marcar um exame de rotina depois da mãe dar à luz mesmo se a ninhada toda parecer saudável. Se notar qualquer problema, como um filhote menor que os outros ou uma morte repentina, ligue para um veterinário o mais rápido possível. Os filhotes que nascem menores são comuns e, muitas vezes, só precisam ser bem alimentados e supervisionados. Porém, o melhor a se fazer é pecar pelo excesso de cuidado e ter certeza de que não há nenhum problema de saúde. Peça para um veterinário examinar o filhote e ver se ele tem algum problema de saúde. Um filhote que está abaixo do peso e fraco pode ter algum problema de saúde, como doenças do coração ou do fígado. Ele ou a mãe podem ter alguma infecção de parasitas, viral ou bacteriana. Dependendo do que diagnosticar, o veterinário vai dizer quais são as opções de tratamento. Pergunte sobre suplementos e suporte imunológico. Mesmo se o veterinário não encontrar nenhum problema de saúde específico, ele pode recomendar mais do que monitorar o peso do filhote, como suplementos para ajudar a fortalecer os ossos em desenvolvimento. Se ele não tiver consumido o colostro, o profissional provavelmente vai recomendar que você o mantenha longe dos outros cachorros e dê as vacinas mais cedo.